Bom dia, ah, para todos. A paz do Senhor seja com vocês. É muito prazer para conversar com vocês hoje. O meu nome é Oleg. Eu sou da Ucrânia, do Donbass região, ao lado da cidade que se chama Donetsk, 60 quilômetros. É o capital da nossa região, onde eu nasci. Mas hoje eu moro na Rússia por causa da situação que está na Ucrânia. Ah, Hoje na Ucrânia é uma guerra e por isso eu saí da minha região e estou na Rússia hoje. Então, eu comecei a estudar português porque eu gostava o país Brasil e a cultura brasileira, as pessoas, a mentalidade. Eu gostaria de conversar com os brasileiros. É, primeira experiência que eu recebi conversar com os brasileiros era no ano 2008. Um missionário brasileiro partiu para a Ucrânia para servir, fazer o seu ministério. E ele visitou a nossa cidade, porque a nossa cidade fica perto de Donetsk. E quando eu comecei a conversar com essa pessoa, ele explicou muito sobre o Brasil, sobre a cultura brasileira. E quando eu ouvi a língua portuguesa, eu amei. Na verdade, se ser sinceridade, eu gostei muito a pronúncia da língua portuguesa e a estrutura de conversar. Então, e depois de algum tempo, este missionário de novo visitou a nossa cidade e ele visitou com os outros brasileiros. Eu não sei de quais estados, porque naquele tempo, quando ele visitou, eu não falei muito bem português, quase não entendi nada, mas eu já comprei um pequeno livro para aprender português. Na minha cidade, eu não consegui comprar este livro, porque a minha cidade é pequena e, por exemplo, na minha cidade as pessoas só podem estudar inglês. Se a pessoa tem desejo, ele só pode encontrar uma pessoa como professor que pode ensinar inglês. Português, isso é impossível aqui. E para conseguir comprar o livro, eu viajei a Donetsk e só lá, e apenas num lugar, eu achei o dicionário da língua portuguesa para comprar. E eu comecei a estudar assim. E depois, se continuar a história, quando os missionários do Brasil eles visitaram a nossa igreja, eu falei, depois do culto, eu falei com eles e eles ofereceram a Bíblia para mim. Essa Bíblia até hoje está perto de mim, eu vou mostrar para vocês, para todas as pessoas. Está escrito Bíblia do Ministro. E aqui eles escreveram algo para mim, e que está escrito o nome do homem que me ofereceu, José Zito dos Santos. José Zito dos Santos, pastor. Ele escreveu aqui os seus desejos para mim, a data, e vou ler para vocês o que ele me escreveu. Para Oleg, que Deus te ilumine e te use com poder e graça para pregar o Evangelho. Deus te abençoe. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Isso era no dia 12 de maio de 2009, no ano 2009. E depois eu comecei a aprender a Bíblia sozinho. Isso era muito difícil, porque a linguagem da língua portuguesa, e principalmente da Bíblia, é difícil. Para as pessoas que moram aqui na Ucrânia,
a linguagem da Bíblia é difícil, na língua nativa é difícil, mas se aprender a qualquer nova língua, isso é mais difícil, muito difícil. Mas se a pessoa vai conseguir entender a linguagem da Bíblia, isso significa que a pessoa já tem um bom nível para compreender e para ler na outra língua e já pode viajar para outro país e ele vai compreender todas as pessoas. Então, se continuar a minha história sobre mim, eu vou explicar para vocês. Eu nasci numa família que não era cristã. A minha mãe aceitou Jesus Cristo no ano 1996. Eu nasci no ano 1990. Então, o Jesus Cristo entrou na nossa família quando eu tinha 6 anos. Então, mas eu comecei a estudar a Bíblia e ler a palavra, orar e pensar sobre a vida, sobre o meu crescimento individualmente, apenas quando eu tinha 17 anos. Mas até 17 anos, eu não posso dizer que eu nunca acreditava, eu era um pecador. Não, Deus me guardou. Isso não dependeu de mim, só Deus me guardou. Eu joguei futebol, eu nunca bebi, nunca fumei, mas também, no mesmo tempo, eu não estudava e não procurava a palavra. Apenas através do meu tio, ele já faleceu no ano 2009, mas através do meu tio eu recebi muito. E recebi desejo para buscar Deus através do meu tio. Acho que na vida de cada pessoa tem que ser uma pessoa através de quem nós vamos a buscar a Deus. Por exemplo, ele vai enviar o desejo para nós, aquela pessoa, qualquer pessoa, em qualquer país onde nós moramos, nós moramos e nós vamos a morar. Então, através do meu tio, eu recebi muito. Eu sempre cresci com a minha mãe, mas o meu tio, ele era como mestre para mim. Ele me ensinou muitas coisas. Infelizmente, ele faleceu e eu sempre penso se hoje, ele conseguir me ver aqui na Terra, eu acho que ele seja feliz me ver naquele estado que eu estou hoje. Claro que eu sempre quero crescer, eu não falo que eu já consegui muito, mas se comparar os resultados que eu tinha na minha vida no ano 2009 e hoje, seja muito feliz se ele me vê hoje. Então, e para continuar a história da minha vida, por exemplo, por que estou estudando português, por que isso é interessante para mim. Eu tenho grande desejo para visitar o Brasil e para tentar viver lá, para construir a minha vida lá e passar algum tempo, quanto Deus quiser. Isso não depende de mim. E a língua portuguesa me abriu o Brasil. E acho que cada língua que nós aprendemos abre a porta no qualquer país. Deus enviou os grandes amigos para mim. Eu tenho amizade com as pessoas do Brasil, como alguns eu conheci algumas pessoas através da internet. Com alguns eu ainda não tinha visto, com os outros eu já vi pessoalmente as pessoas. Por exemplo, alguns brasileiros estudam na Rússia, eu já visitei eles, e o meu amigo já visitou a minha casa, ele é brasileiro. E
Eu gostei da mentalidade dos brasileiros. Eu gostei que os brasileiros gostam quando alguma pessoa aprende a, a língua portuguesa. Eles sempre corrigem, eles sempre querem te ajudar para melhorar, falar na língua portuguesa. Eles sempre, como se dizer melhor, aceitáveis. As pessoas que são aceitáveis, alegria, eles gostam de sorrir. Isso, isso me faz feliz. E com cada pessoa que eu encontro, com quem eu tenho contato, nós sempre temos, nós sempre tem, não, nós sempre temos sobre o que conversar em qualquer dia, sobre o país, sobre a mentalidade, sobre as igrejas, sobre a situação que está hoje na Ucrânia. Infelizmente, que a situação nos que está a Ucrânia hoje é muito difícil. E entre os regiões ucranianos, entre a parte leste e oeste da Ucrânia, tem uma guerra. Isso é uma guerra política. Eu não vou falar muito sobre a política, porque eu não gosto disso e não quero perder o tempo da minha conversa com vocês. No início da nossa conversa, sobre a situação onde nós estamos, nós sempre temos que agradecer para Deus. E eu cheguei na Rússia não é por causa dos estudos, não é por causa do trabalho ou alguma missão. Eu cheguei para a Rússia porque a minha mãe, ela preocupou muito por mim. Antes da minha chegada, a minha mãe ela já viveu 2 meses na Rússia. Antes de tudo, de todas as batalhas que aconteceram no meu país, na minha região, e eu cheguei para a Rússia por causa da minha mãe, porque ela muito preocupou por mim. Eu estive na Ucrânia, ela estava na Rússia, ela viu as notícias pela televisão, jornal, preocupou muito por mim e só por causa da minha mãe eu cheguei na Rússia. Claro que essa cidade onde eu moro não é minha cidade, tudo diferente aqui. Não tenho os amigos, não conheço as pessoas, tudo difícil. E este lapso do meu tempo, acho que Deus tem tudo o controle e Deus quer me ensinar através dessa viagem. Claro que isso não vai determinar muito, isso vai terminar em breve a situação que está na Ucrânia. E acho que eu aprendi muito através dos meus aflições que eu tive aqui. Eu não vou explicar todas as situações que aconteceram aqui, mas por este tempo eu agradeço a Deus por tudo. Claro que tenho grande saudade para os meus amigos que estão na Ucrânia. Eu deixei tudo, deixei a minha casa, deixei meus amigos que estão na Ucrânia, deixei os cultos que eu tive lá na Ucrânia. Me falta muito as conversas com os meus amigos ucranianos, mas graças a Deus temos Skype e pelo menos uma vez por uma semana nos conversamos pelo Skype. Nós falamos sobre Deus, nós passamos o tempo nas conversas sobre a palavra, nos oramos pela internet e graças a Deus por este grande recurso que nós temos, que nós usamos, que Deus deu para nós a oportunidade para ter isso nas nossas casas. E só quero pedir uma coisa que as pessoas que me ouvem e que me veem e que podem me ver hoje, oram para a Ucrânia, oram por a paz na Ucrânia. E acho que a situação cada dia está mais difícil. Eu vou explicar um
uma história que aconteceu com o meu amigo. O meu amigo, ele morava na cidade que fica ao lado da minha cidade. E o pai, ele foi o líder da adoração na igreja. E na festa, neste ano, na festa da Trindade, os separatistas, eles entraram na igreja onde foi culto. Eles levaram alguns líderes da igreja e depois eles mataram os cristãos por causa do que eles não são ortodoxos, eles são protestantes. Eles mataram essas pessoas. E antes, até este ano, no nosso país, foi liberdade para pregar o evangelho. Claro que os ortodoxos sempre não gostavam dos protestantes. Acho que a mesma coisa entre os católicos no Brasil e protestantes, ou católicos ortodoxos. Mas se os separatistas eles vão governar na nossa região, eles declararam uma coisa que eles vão destruir todas as igrejas protestantes, só vai existir a igreja ortodoxa do patriarcado de Moscou. Isso, claro que não é bom, porque tem muitas igrejas, tem muitas pessoas, eles vão matar as pessoas que não são protestantes para destruir a doutrina americana. Eles falam que os protestantes, eles são americanos, a América está contra a Rússia. Isso é política de não vou falar sobre isso muito, para não perder o tempo. Então, é situação assim, mas tudo está na mão de Deus. Deus tem controle de tudo.